Capítulo 1. O chamado que veio do silêncio. O deserto do Novo México sempre teve um silêncio pesado, mas naquela madrugada parecia ainda mais profundo, como se estivesse prendendo a respiração. A areia formava pequenas ondas sob a luz fria da lua e a estrada deserta serpenteava como um risco esquecido de tinta negra. Era ali que um homem caminhava lentamente, atento a cada som, como se temesse acordar algo que dormia sob a superfície. Esse homem era Dr. Adriano Farias, um físico teórico brasileiro que passara a vida tentando entender padrões invisíveis. Adriano nunca tivera o perfil de alguém que buscava reconhecimento. Pelo contrário, sempre cultivara silêncio. Mesmo na infância, em Florianópolis, preferia desmontar rádios antigos a brincar na rua. Tinha fascínio por ruídos, frequências, ressonâncias, sons que não eram exatamente sons. Cresceu ouvindo que era estranho demais para as outras crianças e inteligente demais para seu próprio bem. Talvez tivesse sido isso que o empurrou para o mundo da física, onde podia conversar com coisas que não respondem, partículas, ondas, equações. Sua carreira acadêmica foi discreta, quase apagada. Publicou artigos que poucos liam, participou de projetos que ninguém divulgava. Mas tudo mudou quando, numa noite qualquer, Adriano detectou um padrão diferente em um material enviado sem identificação para seu laboratório. Algo pulsava nele. Algo que lembrava um ritmo biológico, mas não correspondia a nenhuma molécula conhecida. Ele publicou o estudo como uma curiosidade matemática, descrevendo o comportamento como uma memória eletromagnética de origem desconhecida. 2 meses depois, homens de terno preto surgiram no laboratório. Entraram em silêncio, observaram seu quadro de equações, analisaram os instrumentos como se já soubessem exatamente o que procuravam. Perguntaram pouco, responderam menos ainda, e entregaram um envelope selado com instruções claras: horário, data, coordenadas. Nenhuma explicação. Adriano hesitou. Parte dele sabia que aceitar significava desaparecer, mas outra parte, aquela que sempre buscou padrões invisíveis, queria entender o que estava por trás daquilo. No fim, a curiosidade venceu. Agora, caminhando pelo deserto como fora instruído, ele sentia que cada passo o aproximava de algo que não deveria existir. O vento estava quente, mas um arrepio constante subia pela sua nuca. Ele ouviu um zumbido fraco, distante, como se viesse debaixo da terra. Não era vento, não era inseto, era algo mais profundo. De repente, as pedras diante dele começaram a se mover. Uma fissura se abriu lentamente, revelando uma rampa iluminada por luz azulada. Adriano ficou imóvel. Não era uma porta humana. Não era tecnologia comum. Parecia emergir da própria rocha. Um dos homens do terno apareceu ao lado dele, silencioso como a própria noite, e disse: "Bem-vindo, doutor. Seu trabalho o trouxe até aqui." Adriano respirou fundo. Era tarde demais para voltar. E enquanto descia para o subterrâneo, tinha certeza de que a vida que conhecia tinha acabado ali, nesse instante, nesse silêncio, nesse chamado inexplicável vindo das profundezas. O que o esperava lá embaixo mudaria não só sua carreira, mas sua própria noção de realidade. Capítulo 2. O complexo que não existia para ninguém. A rampa descia num ângulo suave, mas parecia não ter fim. O ar ia ficando mais frio, mais limpo, como se fosse filtrado por algo que ele não conseguia identificar. As paredes, se é que aquilo eram paredes, mudavam de textura conforme ele passava. Ora lisas como vidro, ora rugosas como rocha vulcânica. Não pareciam construídas, mas moldadas por compressão, como se forças gigantescas as tivessem fechado ao redor de um espaço vazado. Quando alcançaram o patamar inferior, a estrutura se abriu em um corredor enorme. Adriano sentiu o coração acelerar. Havia luz, mas não lâmpadas. Era como se a própria matéria brilhasse numa tonalidade azul. Os homens de terno seguiram em silêncio absoluto, guiando-o para uma porta circular com bordas metálicas. A porta deslizou, sem emitir um único som. Ao entrar, Adriano viu dezenas de pessoas trabalhando. Todas usavam macacões cinzentos e crachás sem nomes.
A maioria era composta de cientistas, mas havia militares, técnicos, até psicólogos. O ambiente estava mergulhado num clima tenso, quase opressivo, como se todos ali carregassem segredos demais no peito. As conversas eram murmuradas, como se o complexo tivesse ouvidos. No centro da sala principal havia um elevador de vidro blindado. O supervisor, um homem alto de rosto ossudo e expressão quase mecânica, fez um gesto para que Adriano entrasse. O elevador desceu tanto que Adriano perdeu a noção de profundidade. Quando as portas se abriram, revelou-se a seção C9. O piso era metálico, as paredes curvadas como um enorme domo. Havia monitores que mostravam padrões pulsantes, gráficos oscilantes, leituras incompreensíveis. O ar ali tinha cheiro diferente, uma mistura de ozônio e algo orgânico, como folhas esmagadas. Mas o que chamou a atenção dele não foram as máquinas nem os cientistas. Foi o objeto no centro da sala. Suspenso por um campo magnético quase invisível, o objeto flutuava lentamente, como se estivesse num sonho profundo. Tinha formato irregular, lembrando uma gota de mercúrio que se recusava a cair. Sua superfície mudava de tonalidade de maneira sutil, do prateado ao azul, depois ao negro absoluto. Havia algo vivo naquela oscilação, algo que parecia acompanhar a presença humana. Adriano deu 2 passos à frente sem perceber. Era lindo, assustador, impossível. Aproxima-se com calma, disse o supervisor. Ele reage. Ele, a palavra reverberou na mente de Adriano. Um objeto que reagia, uma máquina que era tratada como um ser. O que é isso? Adriano perguntou. O supervisor cruzou as mãos atrás do corpo e respondeu com uma calma que não combinava com a gravidade da situação. Não sabemos, mas achamos que você pode fazer com que ele nos diga. Adriano franziu o senho. Eu? Seu estudo, disse o supervisor, foi o único que identificou o comportamento vibracional no material. O objeto reconheceu seu padrão. Desde que chegou ao complexo, ele não responde a ninguém. Mas, quando leu seu relatório, pulsou pela primeira vez. Adriano congelou. A máquina, ou o ser, brilhou intensamente, como se fosse capaz de ouvir a conversa. Adriano sentiu uma onda agradável percorrer sua coluna, um calor leve na nuca, como uma saudação silenciosa. Ele está respondendo, disse uma cientista próxima quase ofegante. Nunca o vimos reagir dessa maneira. As luzes diminuíram sozinhas. Os monitores ficaram estáticos. O campo magnético começou a chiar, como se o objeto estivesse absorvendo energia. E, por um segundo, Adriano teve a sensação de que aquilo estava olhando para ele. Não com olhos, não com rosto, mas com consciência. Como se dissesse, finalmente. Adriano deu mais um passo, não por coragem, mas porque algo dentro dele puxava. Ele não tinha ideia do que o aguardava. Nem imaginava que, ao entrar naquele complexo, tinha pisado na fronteira entre 2 mundos. E pior, naquela noite, o complexo não era o único lugar que observava Adriano. Algo além dele também estava acordando. Capítulo 3. A linguagem que não era feita para humanos. O objeto continuava suspenso no centro da sala, girando levemente em seu próprio eixo, emitindo pulsos que eram quase imperceptíveis. Quase. Para Adriano, porém, cada vibração parecia uma nota dentro de uma música silenciosa, um padrão escondido que sua mente tentava decifrar antes mesmo que ele percebesse. Era como se alguém lhe sussurrasse uma língua antiga diretamente no pensamento. Os cientistas ao redor tomavam notas freneticamente. O supervisor observava com o olhar frio de quem não se permitia demonstrar interesse, mas era impossível ignorar a excitação crescente no ar. Até o ar-condicionado parecia respirar mais rápido. Dr. Farias, aproxime-se até a marca amarela, orientou uma voz atrás dele. Adriano obedeceu. A marca ficava a apenas 3 metros do objeto. De perto, era ainda mais impressionante. A superfície não parecia sólida, ondulava como água, mas sem se deformar. Um paradoxo material que desafia qualquer modelo físico conhecido. Vamos iniciar a primeira leitura sincronizada, anunciou a cientista chamada Maria, digitando comandos no console.
Por favor, doutor, apenas observe. Não tente interagir. Mas alguma coisa não se encaixava naquela instrução. O objeto pulsou forte, num tom azulado, iluminando o rosto de Adriano. As vibrações reorganizaram-se em padrões rítmicos, como batimentos cardíacos, porém não humanos. Um som profundo ecoou na sala. Não vinha de alto-falantes, não vinha de máquinas. Parecia surgir dentro da cabeça de todos. Era um chamado, uma saudação ou um teste. Adriano instintivamente fechou os olhos. E então viu. Não era visão, não eram imagens. Era como memória emprestada. Fragmentos ondulavam em sua mente. Uma estrutura circular gigantesca orbitando um planeta escuro. Figuras alongadas caminhando por corredores translúcidos. Um brilho semelhante ao do objeto, só que multiplicado em centenas de formas. Ele abriu os olhos com um sobressalto. Estava suando. Doutor Farias, disse Maria preocupada. O que aconteceu? Sua pressão subiu de repente. Antes que ele respondesse, o supervisor se aproximou, abrupto. Você recebeu alguma informação? Perguntou. Algum padrão, alguma comunicação? Adriano respirou fundo. Se dissesse a verdade, jamais o deixariam sair dali. Se mentisse, poderia colocar todos em risco, inclusive ele mesmo. Mas havia algo mais. A sensação estranha de que o objeto queria que ele falasse, que ele entendesse, que ele continuasse. Eu só senti uma mudança no campo vibracional, respondeu, medindo cada palavra. O supervisor estreitou os olhos. Não acreditava, mas não poderia provar. Antes que continuassem, o objeto sofreu uma alteração brusca. Sua forma, antes suave, tornou-se rígida, angular, quase ameaçadora. O campo magnético oscilou, alarmes começaram a piscar e os monitores exibiram picos violentos de energia. Afaste-se, gritou Maria. Mas Adriano não conseguiu se mover. O objeto expandiu-se levemente, como se respirasse. Luzes percorriam sua superfície como um organismo vivo, e então algo incrível aconteceu. Pequenas partículas se desprenderam dele, flutuando em direção a Adriano, formando um véu luminoso ao redor dele. Desliguem o campo, desliguem, ordenou o supervisor. Nada aconteceu. Os controles estavam travados. O objeto assumira total controle. Adriano sentiu um calor subir pela espinha, espalhando-se pelo corpo. Era como se o objeto estivesse escaneando sua mente, examinando cada memória, cada pensamento, cada fragmento de quem ele era. Finalmente, as partículas recuaram, retornando ao objeto como se fossem engolidas por sua superfície líquida. Silêncio total. Então, nos monitores, uma frase apareceu sozinha, mesmo sem comando. O portador foi reconhecido. A sala inteira congelou. Adriano olhou para o supervisor. O supervisor olhou para ele. E naquele instante, todos sabiam. A vida do doutor. Adriano Farias deixará de ser dele. Algo ou alguém o escolhera. Capítulo 4. A sala que não constava em nenhum mapa. O supervisor levou Adriano por um corredor estreito, iluminado apenas por luzes brancas embutidas no teto. O som de passos ecoava como se viesse de muito longe, reverberando em ondas que não combinavam com o espaço físico, como se houvesse algo por trás das paredes, algo grande, dormente. Ele não disse nada durante todo o trajeto. Apenas caminhava rápido, quase irritado, mas sem demonstrar qualquer emoção no rosto. Quando chegaram a uma porta de aço marcada apenas com a sigla S13, ele aproximou o crachá. A porta abriu-se com um estalo seco. Adriano entrou. A sala era muito diferente das outras áreas do complexo. Não havia computadores ligados, nem cientistas, nem ruído de equipamentos. Apenas um longo painel metálico, uma mesa com 2 cadeiras e uma janela de observação escura, como se alguém pudesse estar assistindo do outro lado. Sente-se, ordenou o supervisor. Adriano obedeceu, mantendo a postura, mas seu coração ainda pulsava acelerado. Ele não sabia se o objeto o havia escolhido ou marcado, mas sabia com absoluta certeza que aquilo mudara sua relação com todos ali. Doutor Farias, começou o supervisor, quando assumimos este projeto, sabíamos que ele eventualmente faria contato.
O que não sabíamos era com quem. Adriano manteve o silêncio. Os padrões vibracionais que o senhor identificou em seu estudo, continuou, são idênticos aos registros encontrados nos destroços de 1957, 1968, 1975 e 1999. Todos eventos classificados. Todos envolvendo materiais com origem não humana. Adriano sentiu o ar pesar. Não humana, repetiu quase sussurrando. O supervisor inclinou-se para a frente. O objeto que viu na seção C9, disse, não é tecnologia, é um fragmento, uma peça, uma parte de algo muito maior. Antes que Adriano perguntasse, o supervisor acionou um painel. A janela escura acendeu como uma tela, revelando imagens em sequência. Estruturas circulares no céu, padrões geométricos no solo, fragmentos metálicos recolhidos de crateras que oficialmente nunca existiram. Durante décadas, prosseguiu, recebemos peças, como se alguém estivesse enviando instruções desmontadas, esperando que as montássemos. Só que nunca conseguimos, até agora. A imagem mudou para uma partícula girando em slow motion, idêntica às que haviam circundado Adriano na sala. Quando o objeto o analisou, ele identificou uma ressonância compatível, disse. Ele só pode interagir com algo que reconhece. E reconheceu você. Adriano respirou fundo. Eu não sei o que isso significa. Significa, disse o supervisor com um tom mais grave, que a partir deste momento, o senhor é essencial para este projeto e não pode sair daqui até entendermos por quê. A porta se trancou automaticamente. Adriano percebeu. Não era mais convidado. Era propriedade. Ele se levantou. Já viu o suficiente, doutor, disse o supervisor, levantando-se também. A partir de agora, o senhor será conduzido à ala de interação. Seus padrões serão replicados, ampliados e testados com o objeto. Talvez ele revele suas funções, talvez revele sua origem, talvez algo maior. E se eu recusar? Perguntou Adriano. O supervisor observou-o com frieza matemática. Não está autorizado, doutor. A recusa não faz parte do protocolo. A porta da sala se abriu. 2 agentes entraram, não agressivos, mas firmes como pilares com pernas. Enquanto eles escoltavam Adriano para fora, ele sentiu novamente um zumbido ao longe. Pegou-o de surpresa como um sussurro vibrante. Era o mesmo padrão que ouvira no laboratório, mesma frequência, mesma intenção. O objeto estava chamando por ele, mas havia algo novo no som, algo urgente, quase como um aviso. Capítulo 5. A ala de interação. Os agentes conduziram Adriano até um setor do complexo para o qual ele não tinha autorização nem para olhar antes daquele dia. O corredor era completamente diferente dos outros, paredes polidas, quase espelhadas, e um silêncio tão absoluto que até a respiração parecia fazer eco. Cada passo parecia mais fundo, mais inquietante, como se estivessem penetrando num local em que nada humano deveria estar. A porta da ala de interação abriu sem som algum, deslizando para dentro da parede, como se fosse líquida. Adriano entrou hesitante e, por um instante, perdeu o fôlego. A sala era enorme, circular, com o teto tão alto que desaparecia na penumbra. No centro, havia uma plataforma suspensa como um altar moderno, cercada por uma estrutura metálica em forma de anel. Cabos grossos desciam como raízes, conectando máquinas que pareciam impossíveis, curvas geométricas que desafiavam qualquer padrão de engenharia que ele conhecia. E sobre a plataforma estava o objeto, flutuando calmamente, como se esperasse por ele. A cientista Maria estava ali, mas seu semblante havia mudado desde a última vez. Parecia mais cansada, mais tensa, como alguém que sabia que estava prestes a atravessar um limite que ninguém poderia desfazer. Doutor Farias, disse ela, este é o local onde faremos as interações diretas. Aqui podemos controlar a energia emitida pelo fragmento e registrar todas as respostas. Fragmento. A palavra ecoou na mente de Adriano como um lembrete perturbador de que aquilo não era uma máquina inteira.
Era apenas parte de algo que, completo, talvez fosse incompreensivelmente poderoso. Vamos começar com leituras simples, continuou Maria. Apenas fique no círculo indicado. O círculo brilhava num tom azul suave, quase acolhedor. Adriano respirou fundo e se posicionou. A plataforma reconheceu sua presença e vibrou levemente sob seus pés. O objeto reagiu no mesmo instante. Sua superfície ondulou, ganhando vida. Uma luz branca percorreu suas bordas como um pulso cardíaco acelerado. O anel metálico ao redor da plataforma acendeu, emitindo padrões luminosos que subiam e desciam em movimento sincronizado. Ele está respondendo antes da ativação, disse Maria, impressionada. Isso nunca aconteceu. Adriano não sabia explicar, mas sentia como se o objeto estivesse feliz. Não no sentido humano, mas como se tivesse reencontrado algo perdido. Uma conexão. A vibração tornou-se mais forte, mais profunda. Não era som, era sensação. Um tremor suave que se espalhava pelo corpo, como ondas que atravessavam sua pele e tocavam diretamente sua mente. Ele fechou os olhos involuntariamente. E então veio o primeiro impacto. Não uma visão como antes, mas uma comunicação direta. Um fluxo de informações puras, sem palavras. Estruturas circulares, códigos vibratórios, mapas que não eram mapas. Um vazio escuro no centro de uma galáxia distante. E o som. Um som que não era feito para o ouvido humano, mas para outra coisa, algo maior. Ele abriu os olhos, ofegante. O objeto flutuava mais alto, agora pulsando fortemente. Alarmes começaram a piscar nos consoles ao redor, mas ninguém conseguia se mover. Era como assistir a algo sagrado e perigoso. Estamos ultrapassando os níveis de segurança, disse um dos técnicos. Precisamos interromper. Ainda não, disse Maria, fixando o olhar no objeto. O fragmento está se ajustando ao doutor. Precisamos ver até onde ele pode ir. Adriano tentou falar, mas sua voz não saiu. Sentia uma pressão leve na nuca, como se mãos invisíveis estivessem guiando seus pensamentos. O objeto brilhou intensamente, e por um breve instante ele viu algo. Uma forma imensa, circular, adormecida sob camadas de poeira cósmica. Um colosso silencioso, um mecanismo vivo, e uma voz. Se é que aquilo podia ser chamado de voz, murmurou em sua mente. Você é a chave. O brilho cessou. Os alarmes desligaram. O anel metálico apagou. O fragmento caiu no silêncio absoluto. Doutor, sussurrou Maria. O que ele mostrou? Adriano só conseguiu responder com uma frase. Isso tudo não foi construído. Foi despertado. Capítulo 6. O arquivo que nunca deveria ter sido aberto. O supervisor não esperou que Adriano se recuperasse. Assim que a sessão de interação terminou, 2 agentes o conduziram para uma sala subterrânea ainda mais profunda que as outras. Ali, o ar era seco, frio, e as luzes pareciam falhar levemente, como se algo ali embaixo drenasse energia. A placa na porta dizia apenas: Arquivo 0. A porta se abriu com um som pesado, diferente de todas as outras no complexo. Não era deslizante nem silenciosa. Parecia antiga, mecânica, quase primitiva. Quando Adriano entrou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sala era enorme, semicircular, com estantes metálicas que se erguiam até perder de vista. Pastas, dispositivos, cilindros translúcidos, tudo catalogado, organizado e, ao mesmo tempo, estranho demais. O supervisor aproximou-se de uma mesa no centro da sala. Sobre ela, havia um dispositivo parecido com um tablet, mas muito mais fino, tão leve que parecia feito de casca de vidro. Dr. Farias, disse ele. A partir do momento em que o fragmento o reconheceu, suas permissões foram atualizadas. Agora o senhor terá acesso aos arquivos que tentam explicar o que estamos lidando, e entenderá por que não podemos permitir que isso se torne público. Ele tocou no dispositivo. A superfície projetou hologramas de cor azulada que se ergueram como fumaça. Este arquivo é de 1973, disse ele, encontrado após um acidente aéreo no interior do Canadá. Nunca foi divulgado.
Nunca foi explicado, nunca foi decodificado, até agora. As imagens mostravam uma cratera profunda. No centro dela, um artefato idêntico ao fragmento que Adriano vira, só que muito maior, talvez 10 vezes o tamanho. Soldados, cientistas, veículos militares, tudo registrado em silêncio. Então uma imagem congelou, um corpo. Adriano sentiu o estômago revirar. Não era humano, mas também não era exatamente o que ele imaginaria como extraterrestre. Era alongado, elegante, como se tivesse sido moldado por uma lógica de simetria diferente da nossa. Porém, o mais perturbador não era sua anatomia, era o que estava preso em sua mão, um fragmento menor, brilhante, idêntico ao que reagira a Adriano. Este ser, disse o supervisor, não estava morto quando foi encontrado. Registrou sinais vitais por 6 horas. E o que ele falou? Perguntou Adriano, quase sem ar. O supervisor olhou para ele com uma expressão que misturava cansaço e medo. Nada, não em som ao menos, mas houve padrões, vibrações, frequências, idênticas às que o fragmento emitiu hoje. Os registros mostram que o ser tentou passar algo que ninguém entendeu na época. Mas ele respirou fundo. Parece que estava esperando por alguém com o seu padrão. O coração de Adriano disparou. Isso é impossível. Eu sou só um físico. Não sou especial. O fragmento discorda. O holograma mudou novamente. Agora mostrava uma projeção tridimensional de um objeto gigantesco, circular, semelhante ao que Adriano havia visto em sua visão durante a interação. Ele sentiu o corpo inteiro gelar. Encontramos isso em 1999, disse o supervisor. É a centenas de metros de profundidade, no deserto da Mongólia. Não conseguimos ativar. Não conseguimos mover. Não conseguimos sequer arranhar. É como se estivesse adormecido, esperando algo, ou alguém. Adriano sentiu o zumbido novamente, o mesmo som suave, contínuo, quase reconfortante. Mas havia algo novo agora, um ritmo, uma cadência, um pedido. Doutor Farias, disse o supervisor cruzando as mãos, precisamos saber o que o fragmento o tentou mostrar. E precisamos que o senhor continue. A humanidade inteira pode depender disso. Adriano olhou para o holograma circular, respirou fundo e percebeu com horror que o zumbido vinha de dentro dele, como se algo tivesse sido ativado, como se o fragmento tivesse deixado uma marca. Capítulo 7. O despertar do mecanismo. O zumbido dentro da cabeça de Adriano crescia. Não era som, mas uma vibração profunda, como se cada célula do seu corpo estivesse sendo alinhada a uma frequência que ele nunca ouvira antes. O supervisor e os agentes não percebiam nada, apenas observavam com curiosidade desconfortável, como se estivessem diante de um experimento prestes a falhar. Maria entrou apressada, segurando uma prancheta digital. Supervisor, o fragmento começou a emitir padrões sozinhos, disse ela sem fôlego. Não está mais em estado neutro. É a mesma sequência que detectamos durante a interação com o doutor. Ela olhou para Adriano, mas dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Não era admiração. Era medo. Se isso continuar, disse ela, ele pode despertar o anel base. O supervisor estreitou os olhos. Há décadas o anel base não responde a estímulos. Não responde a nossos estímulos, corrigiu Maria, mas responde aos dele. Ela virou-se para Adriano. Doutor, você está ouvindo alguma coisa agora? Ele hesitou, mas mentir já não era possível. O fragmento está me chamando, disse. E não é só ele. Tem algo maior. O supervisor apertou os lábios. Precisamos ir para a C9. Agora. Quando chegaram à sala C9, o ambiente estava diferente. As luzes piscavam em intervalos irregulares, como se o próprio sistema elétrico estivesse tentando acompanhar o ritmo do fragmento. Vários cientistas observavam os monitores, que exibiam leituras frenéticas. O fragmento flutuava no centro, mas não estava mais estável. Sua superfície pulsava em ondas rápidas, quase ansiosas. Ele está colapsando o campo magnético, gritou um técnico.
Isso não é colapso, disse Adriano, sentindo a vibração aumentar dentro dele. É um sinal. Ele está tentando ativar algo. De repente, todo o complexo tremeu. Um estrondo profundo reverberou pelas paredes, como o rugido de uma criatura enterrada há séculos. O que foi isso? Perguntou Maria, assustada. O supervisor se aproximou do painel e digitou comandos. A projeção holográfica que surgiu mostrou o que ninguém esperava. O anel base, a estrutura circular descoberta em 1999, estava emitindo energia. Mas isso é impossível, murmurou o supervisor. Não fizemos nada. Não fizemos, corrigiu Adriano. Mas ele fez. O fragmento intensificou sua luz até ficar quase branca, cegante. A sala inteira mergulhou num brilho absoluto. Vários cientistas afastaram-se, protegendo os olhos. O anel metálico da plataforma começou a girar sozinho, como se fosse parte de um ritual. E então aconteceu. O objeto expandiu-se de forma abrupta, não fisicamente, mas dimensionalmente. Era como se sua matéria se abrisse para dentro, revelando um espaço interno impossível, infinito. Raios de luz atravessaram a sala, mas não queimavam. Pareciam atravessar as paredes, os monitores, os corpos, como se buscassem algo específico. Buscassem ele. «Adriano!» gritou Maria. «Afaste-se!» Mas ele não conseguia. Seus pés estavam presos ao chão como se a gravidade o tivesse escolhido. O zumbido tornou-se ensurdecedor. Seu corpo inteiro tremia. E então, silêncio. O fragmento parou de pulsar. A luz diminuiu. O ar ficou estático, mas algo se formava no ar diante dele. Uma imagem, um holograma, uma projeção mental. Não, era mais que isso. Era uma memória. Não dele, mas da entidade que criara aquele fragmento. Ele viu planetas distantes, estruturas colossais suspensas no vazio. Viu seres altos, de membros longos, operando máquinas com gestos sutis. Viu luzes intensas, explosões, uma guerra silenciosa travada em múltiplas dimensões. E no centro de tudo, uma forma circular, um mecanismo vivo, um portal. E a voz, profunda, antiga, falou novamente em sua mente. Desperte o que fomos. Restaure o que perdemos. Você carrega a chave. A visão se desfez. A sala voltou ao normal. O fragmento caiu imóvel, como se tivesse usado toda a sua energia. Adriano caiu de joelhos ofegante. Maria correu para ele. «O que você viu?» perguntou desesperada. Adriano ergueu o olhar e respondeu com a frase que faria o supervisor perder toda a cor do rosto. «Eles não partiram. Eles estão voltando.» Capítulo 8. O retorno do silêncio. O complexo inteiro parecia respirar de forma irregular, como um organismo vivo que acabara de acordar de um sono profundo. Alarmes piscavam em vermelho suave, mas ninguém se movia. Todos os cientistas permaneciam imóveis, olhando para Adriano como se ele tivesse acabado de abrir uma porta proibida. E talvez tivesse mesmo. O supervisor aproximou-se devagar, com passos firmes, mas pela primeira vez desde que Adriano o conhecerá, havia hesitação em seus olhos. «Doutor Farias, o que quer dizer com estão voltando?» Adriano tentava controlar a respiração. O chão sob seus pés parecia pulsar, como se o fragmento tivesse deixado uma marca em suas sinapses, como se sua mente estivesse ressonando em duas frequências ao mesmo tempo. «Eu vi», disse ele, a voz baixa, quase rouca. Eles deixaram algo para trás. Não apenas tecnologia, deixaram instruções, uma espécie de mapa incompleto. E agora eles perceberam que nós ativamos a primeira peça. Maria apoiou-se na mesa de controle, incrédula. O fragmento enviou um sinal? Adriano balançou a cabeça. Não enviou, ele respondeu. A frase caiu na sala como um golpe. Os monitores começaram a piscar novamente. Telas exibiam códigos desconhecidos, linhas geométricas, padrões vibratórios replicados dezenas de vezes. Cada máquina parecia falar em uma língua que até então ninguém conseguia decifrar. Uma imagem se formou no centro da sala, projetada diretamente pelo sistema, sem que ninguém tivesse acionado nada. O anel base,
A gigantesca estrutura circular encontrada em 1999, agora completamente iluminada por uma energia azulada que se espalhava pelo solo ao redor. Isso é transmissão ao vivo? Perguntou Maria, perplexa. Não, respondeu o supervisor, apertando comandos que não surtiam efeito. Não temos nenhum drone ativo na Mongólia agora. Isso não é nossa tecnologia. Adriano aproximou-se da imagem holográfica como se fosse puxado por um imã. Eles estão abrindo o anel, sussurrou. Estão ativando de lá, o que eu ativei daqui. O holograma mudou repentinamente. Agora mostrava o céu sobre o deserto. Uma aurora artificial se formava, espiralando em cores que nenhum espectro terrestre deveria conter. Linhas curvas dançavam como serpentes luminosas, alinhando-se a um ponto no centro da estrutura. E então, uma sombra. Algo gigantesco. Algo que não era aeronave, nem satélite, nem drone. Algo que parecia dobrar o tecido do ar ao seu redor. A imagem tremeu, fragmentou e desapareceu. O complexo inteiro mergulhou num blackout absoluto, escuridão total. Por alguns segundos não houve luz, som, nem sinal de qualquer sistema funcionando. Apenas a respiração nervosa dos cientistas e o coração acelerado de Adriano. Quando as luzes de emergência finalmente acenderam, uma figura estava no centro da sala. Não era humana. Era uma projeção, uma silhueta alta de membros longos contornada por luz branca, fluida, indefinida, como uma memória materializada. A figura inclinou a cabeça, como se observasse cada um ali. O supervisor recuou instintivamente. Maria prendeu a respiração. Mas Adriano sentiu um reconhecimento profundo, instintivo, como se aquela presença fosse familiar. A figura estendeu uma mão translúcida e apontou para ele. A sala vibrou. Uma voz, não som, mas significado, ecoou na mente de todos. O portador despertou. O ciclo recomeça. Abram o caminho. A figura dissolveu-se como poeira de luz. O fragmento voltou a pulsar. Os monitores ligaram sozinhos. E uma contagem regressiva surgiu na tela principal. 72 horas. Maria virou-se para Adriano, pálida. O que acontece quando o tempo zerar? Adriano engoliu seco e disse a única coisa que ninguém ali estava pronto para ouvir. Eles chegam. A sala mergulhou em silêncio absoluto, mas não o silêncio comum. Era o tipo de silêncio que precede algo colossal, inevitável, impossível de deter. A verdadeira história não estava terminando. Estava apenas começando. Capítulo 9. O último limiar. O relógio marcava 62 horas quando o silêncio se tornou insuportável. O complexo subterrâneo, antes uma máquina de precisão, agora parecia um abrigo frágil, prestes a desabar sob o peso do desconhecido. Luzes tremulavam. Sistemas reiniciavam aleatoriamente. E cada corredor ecoava com um zumbido grave que parecia vir de um lugar além da matéria. Desde a aparição da projeção alienígena, Adriano não tinha mais paz. Cada vez que fechava os olhos, via a mesma imagem. O anel base completando sua ativação, emitindo um brilho branco que diluía o mundo inteiro. Ele tentava ignorá-la, mas a visão pulsava dentro de sua mente como se tivesse sido gravada a fogo. O supervisor o chamara para a sala de controle central. Havia uma tensão nova no ar. Não mais medo, mas resignação. Pessoas que dedicaram suas vidas à ciência agora encaravam a possibilidade de que a ciência fosse apenas uma pequena porta para um corredor que não deveriam ter atravessado. Doutor Farias, começou o supervisor com a voz baixa, o Pentágono quer evacuar a instalação. Consideram que perder o complexo é melhor do que permitir qualquer contato direto. Evacuar não vai impedir nada, respondeu Adriano, encarando os monitores, onde a contagem regressiva avançava sem hesitar. A ativação é global. Estamos conectados ao processo, querendo ou não. Maria entrou apressada, segurando um relatório impresso com as mãos trêmulas. Adriano, encontramos algo no fragmento. Algo que não tínhamos detectado antes. Ela abriu o documento sobre a mesa. Eram imagens do fragmento quando ainda estava adormecido, comparadas às imagens recentes. Linhas adicionais, como circuitos impossíveis,
tinham surgido dentro da estrutura metálica. Mas o mais impressionante era o padrão revelado ao cruzar os dados com registros de ondas cerebrais de Adriano. Ele está evoluindo, concluiu ela, e está sincronizando com você. O supervisor deu um passo para trás. Quer dizer que o doutor faz parte do mecanismo? Adriano respirou fundo. Não. Quer dizer que eu fui escolhido para ser o operador. É diferente. Ninguém respondeu. A palavra operador pesou na sala como um veredito. Segundos depois o alarme soou. Não era um alerta de emergência. Era algo novo, algo que nenhum dos técnicos reconhecia. As telas mostravam o céu do deserto acima da base. E ali, pela primeira vez, o fenômeno se manifestou de forma visível. Rachaduras luminosas se abriram no ar, como se o próprio céu estivesse sendo rasgado. As fendas brilhavam com tons azulados e dourados, pulsando como feridas recém-abertas. O mundo parecia dobrar-se ao redor delas. A areia levantava-se em espirais, e o vento soprava para dentro das fissuras, como se fossem portas de pressão. Meu Deus, murmurou Maria. É o início do ponto de contato. O supervisor virou-se para Adriano. Então, o que fazemos agora? Adriano fechou os olhos, e pela primeira vez desde o começo da contagem, o fragmento parou de pulsar em sua mente. Tudo ficou claro. As visões, as conexões, as mensagens. Ele entendia agora. Não é uma invasão, disse ele. É um retorno. Eles deixaram tecnologia aqui para guiar o processo quando estivéssemos prontos. E a contagem regressiva não marca uma chegada deles. Ele abriu os olhos, encarando o céu fragmentado. Marca a transição do nosso mundo. A base tremeu. O ar ficou denso, elétrico. A contagem chegou a 60 horas. E naquele instante, todos perceberam que, quando o relógio zerasse, nada, nenhum país, nenhuma instituição, nenhuma mente seria capaz de deter o que estava por vir. A história terminava ali. Mas o mundo estava prestes a começar de novo,